Olá, galerinha, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula sobre as funções oxigenadas e nós vamos ver os derivados dos ácidos carboxílicos. Se você ainda não assistiu a aula sobre ácidos carboxílicos, corre lá, assiste, depois volta aqui para que a gente possa estudar os seus derivados. O primeiro derivado de ácido carboxílico que nós vamos falar são os sais de ácidos carboxílicos. E como é que é obtido um sal? O sal é obtido a partir de uma reação de neutralização. A reação de neutralização é uma reação bastante conhecida da química, é quando um ácido reage com uma base, e nessa reação forma-se, além do sal, obviamente, a água. Então, nós temos aqui um exemplo de reação de um ácido carboxílico, o ácido acético, com a base, o hidróxido de sódio. Quando esses dois compostos são colocados em contato em solução aquosa, o ácido se ioniza, liberando o íon H+, a base libera o íon H-, e esse íon H+ se junta com o íon H- para formar a água. E o sal é formado pelo que sobra, o ânion que sobra do ácido, CH3CO, e o cátion que sobra da base, o sódio. Então, forma o sal orgânico. Para o nome desse sal, veja que a gente não precisa de uma regra específica. A gente usa uma regra lá aprendida no primeiro ano, que diz que o nome do sal tem a terminação diferente do nome do ácido. Por exemplo, se a gente tem um ácido que termina em oso, como nitroso, o sal termina em ito, como nitrito. Se a gente tem um ácido que termina em ico, como nítrico, a gente tem um sal que termina em ato, nitrato. E se a gente tem um ácido terminado em hídrico, como clorídrico, o sal termina em eto, cloreto. Então tem até uma frasezinha que a gente usa para memorizar isso aqui, que é o teimoso mosquito no bico do pato, com ácido clorídrico eu não me meto. E aí, se o nome desse ácido aqui é ácido acético, ou seja, se ele termina em ico, o sal deveria terminar em ato, acetato. O resto do nome é dado pelo cátion que está presente na estrutura. Acetato é a parte orgânica, o CH3CO-, o cátion é o cátion sódio, logo acetato de sódio. Vamos ver então a aplicação da regra da nomenclatura para os sais dos ácidos carboxílicos. A gente tem o nome do ácido, trocando a sua terminação ico pela terminação ato, e seguida do nome do cátion que acompanha a estrutura. Isso vale tanto para os nomes IUPAC dos ácidos como para os nomes usuais, como nós podemos ver nesse primeiro exemplo. Esse ácido aqui tem 2 átomos de carbono na molécula, né? Então, é o CH3COOH, é o ácido acético ou ácido etanoico. E aí o sal, trocando a terminação ico pela terminação ato, fica etanoato de cálcio ou acetato de cálcio. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos um sal e a parte do ácido é essa partezinha daqui, com 3 carbonos. Então, seria o CH3, CH2, COOH. Esse é o ácido propanoico. Então, trocando o ico pelo ato, esse é o propanoato de potássio. O ácido propanoico, gente, tem um nome usual. Ele é conhecido como ácido propiônico. Logo, usando esse nome usual, trocando o ico pelo ato, esse seria o propionato de potássio. Relembrando aqui os 4 ácidos carboxílicos mais simples e seus nomes usuais. O metanóico é conhecido como ácido fórmico, o etanóico é conhecido como ácido acético, o propanoico, que nós acabamos de ver, ácido propiônico, e o butanóico, ácido butírico. Os próximos derivados dos ácidos carboxílicos são os ésteres, e os ésteres são formados pela troca do hidrogênio do grupo carboxila, esse hidrogênio daqui, por um grupo alquil ou aril. E de onde vem esse grupo? Esse grupo vem de um álcool. Então, quando um álcool reage com um ácido, poderia também ser um fenol, no caso do grupo aril, ocorre uma troca desses dois grupos. Troca-se o hidrogênio pelo radical. Essa reação é conhecida na química orgânica como reação de esterificação, porque ela vai produzir o éster, e além do éster, produz a água. Cuidado, muitas vezes o aluno confunde a reação de esterificação com a reação de neutralização. Elas são realmente muito parecidas. Na neutralização, o ácido reage com a base, formando sal e água.
Na esterificação, um ácido reage com um álcool formando éster e água. Então, na neutralização forma-se um sal, na esterificação forma-se um éster. Mas as duas reações realmente guardam uma grande semelhança, até na nomenclatura do produto formado. Aqui o ácido carboxílico com 2 carbonos é chamado de ácido etanóico ou ácido acético. O álcool com um carbono só é o metanol, ou também conhecido como álcool metílico. E para dar o nome do éster, nós percebemos que uma parte da sua estrutura vem do ácido e no lugar do hidrogênio ele tem um radical que veio do álcool. Então, usando uma regra semelhante a que nós usamos para os sais, o ácido etanóico troca a terminação ico pela terminação ato, seria o etanoato, e agora, ligado ao oxigênio, a novidade é o grupo metil, etanoato de metila ou acetato de metila. Esse seria o nome. Professor, por que metila e não metil? Porque todas as vezes que a gente usar o radical no final do nome de um composto, nós vamos acrescentar essa vogalzinha aqui, esse A, na sua terminação, para saber que o nome se encerra. Então, aqui nós podemos ver a nomenclatura do éster. A nomenclatura do éster é feita com o nome do ácido, trocando a terminação ico pela terminação ato, tanto para o nome EUPAC como para o nome usual, seguida do nome do radical, que está ligado ao oxigênio, que está substituindo o hidrogênio da carboxila. Veja que essa aqui é a grande diferença do nome do éster para o nome do sal, porque no sal, no lugar de um radical, a gente tinha um cátion, normalmente um metal. Então, vejamos a aplicação dessa regra e alguns exemplos. Primeira coisa, quando aparecer a estrutura de um éster, tente identificar de que lado está o ácido original, se do lado esquerdo ou do lado direito. A dica é procure sempre pela carbonila, pelo C-O. Então, como o C-O está do lado esquerdo aqui, esse pedaço veio do ácido e aqui substitui o hidrogênio do ácido, o grupo etil que está ligado ao oxigênio. Então, o nome desse éster vai ser, se ele é derivado do ácido que tem 2 carbonos, ácido etanoico, etanoato, de radical com 2 carbonos, etil. Então, esse é o etanoato de etila. Lembrando que o ácido etanoico também é conhecido como ácido acético, aquele do vinagre. Então, o nome também poderia ser acetato, derivado do ácido acético, de etila. Já no nosso segundo exemplo aqui, muito cuidado, o pedaço que tem o C-O é o pedaço da esquerda. Veio do ácido que só tem um carbono, ácido metanóico. E o radical que tem 4 carbonos. Se ele não mostrou a estrutura, eu vou considerar que é o radical mais simples, é o radical butil. Então, esse aqui é o metanoato, porque veio do metanóico, de butila, ou como ácido metanóico. Também é conhecido como ácido fórmico, aquele que é encontrado nas formigas. Esse é o formiato de butila. No nosso próximo exemplo aqui, mais uma vez, pedaço do ácido, pedaço que tem o C-O e o pedaço aqui que está substituindo o hidrogênio, que é o radical metil. Então, esse aqui veio deste ácido orgânico, E aí, cuidado com esse ácido orgânico. Na nomenclatura IUPAC, essa é a cadeia principal e essa é a ramificação. Ramificação derivada do benzeno, ramificação fenil. Então, esse seria o fenil metanóico. Trocando a terminação ico pela terminação ato, esse seria o fenil metanoato de metila, que é o radical que substitui o hidrogênio. Agora, na nomenclatura usual, esse ácido é conhecido como um ácido benzoico. E aí, trocando a terminação ico pela terminação ato, esse cara seria o benzoato de metila. Vamos ver aqui mais um exemplo. Aí aqui parece a mesma coisa, mas não é. Perceba que o C-O, a carbonila, está agora do lado de cá. Então, eu tenho um derivado do ácido de 2 carbonos, ácido etanóico acético. E o radical que está no lugar do hidrogênio é o radical derivado do benzeno, que é o radical fenil. Então, esse vai ser o etanoato de fenila, ou, como ácido etanóico também é conhecido como ácido acético, o acetato de fenila.
Como última função derivada dos ácidos carboxílicos, nós temos os anidridos de ácido carboxílico. E esse nome anidrido, ou anidro, significa sem água, revela sobre a origem desses compostos. Eles são obtidos por uma reação de eliminação de água entre dois grupos carboxílicos, que podem ser de uma mesma molécula do ácido carboxílico ou de duas moléculas diferentes. Normalmente a gente utiliza de duas moléculas e aí a gente tem o que a gente chama de desidratação intermolecular. Então, como é que é feita essa reação? Eu tenho aqui duas moléculas de ácido acético. E aí a reação de eliminação de água, ou desidratação, é feita entre as duas hidroxilas. Veja que para formar água eu vou precisar de uma hidroxila completa e vou precisar de um hidrogênio de outra hidroxila. Esses dois grupos vão se juntar para formar a água. E o que sobra? O CH3C dupla O. Chegamos agora no último derivado dos ácidos carboxílicos, que é o anidrido de ácido carboxílico. E o próprio nome anidrido, ou anidro, que quer dizer sem água, revela a origem desses compostos. Eles são obtidos a partir da eliminação de água entre dois grupos carboxila, ou que a gente chama de desidratação. A desidratação pode ser de dois tipos. Dentro de uma mesma molécula, chamada desidratação intramolecular, ou entre duas moléculas, que nós chamamos de desidratação intermolecular. Esta última é mais comum, como nós podemos ver nesse exemplo. Eu tenho a desidratação entre duas moléculas do ácido acético. E como é que ocorre essa desidratação, essa eliminação de água? Através das suas hidroxilas. Para formar água, vejam que eu vou precisar de uma hidroxila por completo e de um hidrogênio da outra hidroxila, para formar H2O. E o que sobra do primeiro composto, sobra o CH3C dupla O, que é esse grupo daqui, ó. E da outra molécula sobra o CH3C dupla O. E esses dois grupos se juntam, dando origem ao anidrido. E o nome do anidrido também é bem simples. Como esse anidrido veio do ácido acético, ou seja, é o ácido acético desidratado, a gente chama de anidrido acético ou anidrido etanóico. Então, para a gente sistematizar, nós colocamos aqui a regrinha que dá nome ao anidrido. Ó. Anidrido, seguido do nome do ácido ou dos ácidos que lhe deram origem, porque, afinal de contas, ele pode vir de duas moléculas iguais ou duas moléculas diferentes. Vale registrar tanto para o nome UPAC como para o nome usual dos ácidos, tanto faz. Por exemplo, esse aqui é o exemplo anterior. Percebam que ele é um anidrido simétrico, ou seja, ele veio de duas moléculas de ácidos iguais, do mesmo tamanho. Ó. Esse ácido aqui é o ácido acético ou etanóico, esse aqui também é o ácido acético etanóico, então eu vou ter o anidrido etanóico ou anidrido acético. Nesse outro exemplo aqui, percebam que ele já não veio de duas moléculas de ácidos iguais. Ele veio de uma molécula de ácido que tem 3 carbonos e outra molécula de ácido que tem 2 carbonos. A molécula de ácido que tem 2 carbonos é chamada de ácido etanóico ou acético. A molécula de ácido que tem 3 carbonos é chamada de ácido propanoico ou propiônico. Então, na hora de dar o nome, ou a gente utiliza os nomes IUPAC, anidrido etanóico propanoico, ou a gente utiliza os nomes usuais, anidrido acético propiônico.